A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor José Antônio de Almeida, da Igreja Batista Renascer Casa de Oração, da cidade de Malden, onde nós estamos hoje, pela graça de Deus, celebrando mais um culto, né? Esse culto que eu creio que vai chegar até você como uma bênção na sua vida. E nós temos aqui a palavra de Deus hoje para você, um texto que vai chamar a sua atenção a respeito dos nossos dias, dos dias em que nós estamos. Mas eu não quero falar do que está acontecendo no mundo, eu quero falar do que está acontecendo na revelação da palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos e eu creio que vai falar ao seu coração. Após estarmos lendo este versículo, vamos estarmos orando para falarmos e pedirmos a Deus que esteja conosco neste momento, para honra e glória do nome dele. Amém? Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E falando das coisas concernentes do reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos, nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade que temos de poder estar, Senhor, com a revelação da tua palavra, com aquilo que o Senhor tem revelado a nós pelo teu Espírito Santo. Pai, eu oro pedindo ao Senhor que nesta hora o Senhor possa ir de encontro a cada vida, que o Senhor possa ir de encontro à tua igreja, a todo o ministério, Senhor, que crer na revelação da palavra de Deus, que diz que o Senhor esteve conosco durante um período de 40 dias, não se ausentando, como está escrito na tua palavra, porque o Senhor um dia disse que não estaríamos sós, mas que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu oro agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que nos concede de estarmos vendo isso através da revelação da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aqui diz, irmãos, que depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou à igreja, aos discípulos, aos apóstolos, por um período de 40 dias. E nós sabemos que após se cumprido os 40 dias, né, que Jesus esteve, passando-se mais 10 dias, veio a palavra revelada pelo Espírito Santo, que fala sobre o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa celebrada pelos judeus após 50 dias, né, da Páscoa. E nós sabemos que nesse período, apenas 10 dias foram o tempo da ausência de Jesus na vida da igreja, o período em que ele esteve ausente dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E nós sabemos que durante esse período, que 40 dias Jesus caminhou, ele instruiu a igreja, ele deu à igreja uma revelação profunda, vamos dizer assim, ele deu à igreja aquilo que a igreja precisava saber, que era que ele havia ressuscitado. 40 dias, estando no meio daquele povo. E diz a palavra de Deus que ele teve contato com mais de 500 pessoas. E nós sabemos pela revelação da palavra de Deus que ele se apresentou e deu testemunha forte da sua ressurreição. Mas o que me chama mais atenção nessa palavra é aquilo que eu disse antes, que Jesus havia dito que ele não nos deixaria órfão, que ele viria outra vez para nós. Por que estarmos órfãos? Órfão é a ausência de pais nas nossas vidas, é a ausência de uma família na nossa vida.
E como Jesus sabe que quando isso acontece conosco, há uma tendência a nós sairmos deste propósito de família ou até vivermos em solidão ou vivermos separados, né, das coisas que está relacionada à família, ao pai, à mãe, a todos aqueles que compõem esta família. E Jesus deixa claro quando ele fala que não nos deixaria órfãos. O que nós iríamos viver se fôssemos órfãos? Eu, pelo menos, eu não sei, porque até hoje, graças a Deus, eu tenho os meus pais, mas talvez você já enfrentou essa luta, né? Você já passou por essa situação de perder os seus pais e não ter a sua família, né, como composta de um pai ou de uma mãe, e talvez você se sentiu órfão. Mas eu quero falar para você agora o seguinte: essa questão de órfão, de família, você pode ter vivido, mas aqui está escrito por aquele que nos fez, por aquele que é Deus, que ele não nos deixaria órfãos. E a palavra de Deus é tão interessante que nos revela que durante o período da ressurreição de Jesus Cristo, ele permaneceu 40 dias. Mas esses 40 dias foi para fortalecer a igreja, para dizer para a igreja que ela deveria permanecer firme no seu propósito. Quero falar uma coisa para você. Eu não sei quanto tempo mais nós vamos ficar fazendo culto online ou falando, né, distante para que as pessoas nos ouçam. Porque o desejo do meu coração é congregar. O desejo do meu coração é estar de volta à casa do Pai. O desejo do meu coração é estar perto de você, não estar longe. O desejo do meu coração é ir à casa de Deus. Como Davi celebrava isso quando fazia as comitivas, os preparativos para ir até a casa de Deus. Diz a palavra de Deus que Davi festejava, ele ia com a comitiva do seu palácio até a casa de Deus, celebrando, se alegrando, e ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, vamos para a igreja, vamos nos reunir na casa do Pai. É isso que nós temos que pedir a Deus, esta graça. Porque no período em que Jesus esteve aqui dizendo para eles, quando ele estava para ir para o Pai, na sua ascensão, ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E nós sabemos que se nós não permanecermos em Jerusalém, Jerusalém hoje simboliza a igreja, simboliza a casa de Deus, simboliza o local aonde nós estamos reunidos e recebendo de Deus a orientação da palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor nos revela. E através dessa revelação nós podemos ter a compreensão da palavra de Deus. Quero falar para você como está escrito aqui. Jesus abriu-lhes o entendimento da Escritura para que eles compreendessem o propósito e o plano de Deus para a vida do Senhor. E também Deus tem plano e propósito também para as nossas vidas. E quando Deus abre o nosso entendimento a isso, nós entendemos que o reino de Deus já faz parte da nossa vida. Que nós não temos mais que andar preocupado com as coisas deste mundo, mas temos que colocar nossa vida a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque Jesus fala isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Bem sabemos que estamos vivendo tempos em que muitas coisas estão acontecendo justamente para nos distanciar deste propósito que Deus tem para nós. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo para eles que eles estariam agora tendo uma oportunidade, mas que eles não poderiam se ausentar de Jerusalém. Lembra de quando Jesus ressuscitou antes de aparecer os apóstolos? 2 apóstolos, né, determinado ali com aquela situação a voltar para casa, a ficar em casa. E eles disseram: vamos embora, porque acabou, né? Nós que esperávamos a redenção de Israel, achávamos que Jesus seria aquele que seria o remidor de Israel, que lutaria por nós, que nos libertaria dessa opressão, e eles foram embora. Mas quando eles estavam ali naquele caminho, Jesus aparece a eles e abre-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e após sentar à mesa com eles, Jesus abre-lhe os olhos para saber quem é ele que falava. E aí ele desaparece na frente. Mas o que aconteceu? Eles voltaram correndo de volta para Jerusalém e ali comunicaram aos apóstolos que havia visto Jesus e
os apóstolos, dizendo, nós também vimos Jesus. O que eu quero dizer com isso? Há um período em que Jesus ficou ausente dos apóstolos, ausente dos seus discípulos. Mas esse período já não era um período mais de tristeza no coração deles, porque Jesus preparou eles para esse dia e eles não se ausentaram. Mas está escrito que Jesus apareceu para umas 500 pessoas, mas 120 pessoas, como está escrito aqui, permaneceram firmes no propósito, não se ausentaram de Jerusalém, ficaram ali num lugar onde eles escolheram, num cenáculo, um lugar onde eles estavam presentes durante um período para buscar a presença de Deus. E é o que nós temos que fazer nesses dias. Nós não podemos deixar que a palavra que o mundo quer nos influenciar hoje, que nós não podemos sair do propósito, que nós temos que deixar de ir ao propósito de Deus nos influenciar. Por quê? Porque o mundo hoje quer isso, quer que nós nos ausentemos, quer que nós saímos do propósito de Deus. Eu sei que hoje nós estamos dentro de nossa casa, nós não podemos nos reunir como igreja, não podemos estar em Jerusalém, mas eu creio em um nome de Jesus Cristo. Isso não vai me influenciar, isso não vai influenciar você a desistir do plano e do propósito de Deus na sua vida. Você é membro de uma igreja, você é membro de um corpo de Cristo, você é membro de um corpo, você faz parte como um órgão neste corpo de Cristo. Eu não sei qual é a sua função no corpo, porque a palavra de Deus fala que um corpo tem vários órgãos, Nós temos aqui o pé, a mão, olhos, órgãos que são visíveis, mas nós temos algo também interno que não são visíveis. E esta é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não se ausente deste propósito. Ficai firme, porque Pentecostes está chegando. Eu creio que no final de maio, nós teremos os 50 dias que estará sendo representado do dia, vamos dizer assim, do dia 30 de maio adiante, nós teremos aí esse período até 2 de junho, nós estaremos dentro deste período, é o período da revelação da palavra de Deus, que nos mostra que Pentecostes está chegando. O que é Pentecoste? Pentecoste é uma festa de celebração, mas esta celebração de alegria foi representada pela vinda do Espírito Santo. 10 dias apenas Jesus se ausentou dos seus discípulos e dos seus, porque o Espírito Santo é Jesus em nós. O Espírito Santo é a revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo nos leva a crer que Ele é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Jesus hoje está sentado num trono de glória. Jesus hoje está preparando lugar para nós. Ele disse que quando este lugar estivesse preparado, Ele viria outra vez para nos buscar. Jesus está prestes para voltar. Eu creio que haverá um dia de celebração no reino de Deus, mas esse dia o Senhor já nos mostra que está chegando. Estejais preparado, porque Pentecostes significa a descida do Espírito Santo na nossa vida, ou até mesmo os dias da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa vontade de estar presente com o Senhor na nossa vida. Imagine você, Jesus voltando através do Espírito Santo. O que deu de diferente? O que foi de diferente na vida daqueles homens? Muitos falam que o Espírito Santo em nós é uma manifestação de poder, disso, daquilo, mas eu quero falar para você. O que eu admiro mais no Espírito Santo é quando ele abre o meu entendimento, é quando ele me faz saber que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Por mais que eu seja falho, por mais que eu erre na minha vida, por mais que eu sou criticado ou humilhado, mas eu posso ter certeza que o meu Senhor, o meu Salvador reina e Ele um dia manifestará nas nossas vidas. Eu tenho certeza, mas essa convicção que eu tenho não é uma convicção minha, não é uma convicção do José Antônio, não é uma convicção sua. Porque se você não tivesse o Espírito Santo na sua vida, você hoje viveria conforme o mundo está vivendo. Muitos estão com medo nesses dias de hoje. Há um medo crescente, por causa de uma situação que está ocorrendo.
porque este medo faz parte deste mundo ausente da presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus não tem medo. Eu, por exemplo, não tenho medo de morrer. Se eu morrer hoje ou amanhã ou qualquer hora, eu estou feliz na minha vida? Alguém fala, mas como assim você fica feliz? Realmente, essa semana agora eu estava conversando com um colega meu, falei, olha, eu tenho medo da morte, eu fico até feliz se eu morrer. Quem vai ficar triste vai ser os meus familiares, é claro, mas eu vou me alegrar. Não, eu não tenho essa coisa na minha vida, não. Eu tenho medo de morrer, porque ainda tem muita coisa para me fazer nessa vida. Olha, é a ausência do Espírito Santo, é a ausência de Deus na sua vida. Porque se você tem a presença do Espírito Santo, você vai viver o tempo que Deus determinou para você com alegria, não com tristeza ou com medo. O que mais está acontecendo hoje no mundo é isso. As pessoas estão alegres, vivendo a sua vida tranquila, de repente chega uma notícia, a notícia traz um medo. Um medo de quê? De perder, um medo de as coisas não dar certo, um medo de algo que eles têm, de sonho não se realizar. Isso aí faz parte das coisas do mundo. Mas quando o Espírito Santo de Deus está presente na nossa vida, por mais que eu seja um homem, que eu esteja isso ou aquilo, uma coisa é certa, ele nos revela a sua presença. Ele nos revela que nós temos algo muito maior do que isso que nós estamos vivendo hoje. Que alegria será um dia poder fazer parte de um reino no qual tem Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador como Rei. Eu creio, Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu falo isso não por mim, porque se eu falasse pela minha carne, eu estaria agora terminando este vídeo e indo fazer as coisas que agradam a minha carne. Ou vivendo num mundo de alegria, ausente, mas fingindo ausente daquilo que Deus determinou. Mas quando nós falamos da graça de Deus, do amor de Deus, nós não estamos falando de nós, mas estamos falando pelo Espírito Santo de Deus. E é o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Ele quer se revelar a você. Ele quer que você tenha paz no seu coração. Jesus falou, no mundo tereis aflições, tereis tribulações. Se você lê a história de Jesus, Isaías capítulo 53 nos fala, ele cresceu sem aparência, sem formosura nenhuma. As pessoas olhavam para ele, não fazia caso dele. Ah, mas esse foi o período dele estar indo para a cruz. Não. Imagine bem, uma presença de Deus nessa terra, um mundo ausente de Deus. Como é que você se sente tratado, revelando-se como um servo de Deus aonde você vive? Por exemplo, se nós falamos de que somos servos de Deus no meio de pessoas ímpias, o que eles vão dizer? Eles vão rir, vão debochar de nós, vão fazer escárnio, vão ficar falando coisas que realmente não é agradável nem falar, mas porque a ausência de Deus na vida deles. E é o que nós temos que pedir a Deus essa graça, que essa ausência não seja muito na nossa vida, porque o que nós temos que fazer é não nos ausentar da presença de Deus. Se o Espírito Santo está na sua vida, brevemente nós vamos estarmos reunidos e você vai testemunhar deste poder que Jesus Cristo nos deu pela graça e misericórdia dele. Que o Senhor fale mais ao seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque nesse período da ausência de Jesus Cristo na terra, foram apenas 10 dias, igreja. Porque depois da ressurreição, Jesus ficou mais 40. Após 10 dias, veio o Espírito Santo. Mas no período de 40 dias, foi um período de preparação da igreja. E eu creio que o Senhor está preparando você, nesse tempo em que você está na sua casa. Nesse tempo em que você agora está dentro do seu lar. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero dizer para você, não se ausente. Não se ausente. Porque quando nós voltarmos a estarmos como igreja novamente, porque nós sabemos que isso é uma influência do homem. Mas será que você está preparado para isso futuramente? Porque isso pode piorar também. Mas não se ausente da presença de Deus. Não se ausente daquilo que Deus tem para a sua vida. Está escrito que após a morte de Jesus, há uma revelação no livro de Zacarias, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não é tempo de se dispersar, não. É tempo de nos unirmos, estarmos unidos. Eu sei que é bom nós estarmos juntos uns do outro,
Mas nesse período, é um período de preparação que Deus tem para nós. Essa ausência que nós estamos tendo, que você não venha sentir ela. Não sinta-se ausente de Deus, porque você não está na igreja. Porque brevemente nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de poder estarmos ali congregando novamente, que a nossa igreja esteja aberta novamente. Eu espero que Deus possa nos conceder essa graça que brevemente, mas esse período que nós estamos vivendo, da Páscoa, olha como é que Deus é tremendo, né? Permitiu que algo acontecesse justamente em um período em que Ele está trabalhando com a igreja após a sua ressurreição. E nesse período de 40 dias, um período de quarentena, vamos dizer assim, volta-se a igreja com um poder, com uma autoridade bem maior do que aquela que havia antes. Porque quando Jesus abriu o entendimento, irmãos, eu oro para que quando nós reunirmos novamente ali, o seu entendimento seja diferente, que a sua mente seja diferente, que você tenha aberta a sua mente para que o Espírito Santo de Deus te revele mais e mais o que Ele está fazendo hoje nas nossas vidas. É claro que às vezes nós sentimos que estamos sozinhos, como eu disse, né? Órfãos, mas o Senhor Jesus, Ele não nos deixa órfãos. É pouco tempo, 10 dias, é pouco tempo. Mas se você está sentindo que essa situação está ocorrendo na sua vida, se você está sentindo sozinho hoje, se você está achando, por exemplo, que o pastor ou a pastora não tem se comunicado com você, mais uma vez eu te peço perdão por isso, mas uma coisa é certa, quem vai fazer esta obra não sou eu na sua vida, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Coloque a sua vida diante de Deus e diz, Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, eu não quero ser órfão, porque a tua palavra declara que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, que o Senhor não nos deixaria órfão. O Senhor não nos deixa, Ele não nos abandonou, Ele está conosco, Ele está presente e Ele está em nós. É o que eu quero dizer para você, brevemente, vamos nos reunir e estaremos louvando e glorificando o nome do Senhor por uma razão, porque vai ser um poder muito grande, porque nós passamos por um período de aprendizado, de que nós não podemos nos ausentar de Jerusalém, que nós não podemos nos ausentar de estarmos congregando ou em comunhão uns com os outros, porque através dessa unidade o Espírito de Deus virá e fará uma grande obra na nossa vida. Após isso, eu tenho certeza que para onde você for, você vai levar a presença de Deus. Irmãos, eu acho bonito quando alguém tem a certeza e convicção e vai para um lugar longe, e de lá começa a fazer a obra de Deus, a construir um lugar para a adoração ao Senhor. Quantos missionários, né, deixaram até mesmo famílias para poder fazer a obra de Deus, estabelecer igreja, estabelecer pessoas, congregando, para poder estar vivendo a palavra de Deus. Isso é tremendo, mas para isso você tem que estar revestido com o Espírito Santo de Deus. Se revista com o Espírito Santo de Deus neste período. Não abandone a sua congregação de estar com o Senhor Jesus, de estar com o Espírito Santo. Lembre-se, daqui um dia estaremos vivendo isso realmente com a presença de Deus. 40 dias, vamos dizer que ainda Jesus ainda está caminhando entre o seu povo, entre os apóstolos, entre os discípulos, fazendo-se conhecer a eles através da sua ressurreição. Oh, maravilha! Já pensou você naquele tempo tendo a oportunidade de presenciar Jesus ressuscitado num período de 40 dias, vivendo ali, olhando ele, falando, meu Deus, que tremendo, o Senhor ressuscitou mesmo, o Senhor está vivo. Mas nós podemos fazer isso porque o Espírito do Senhor nos revela. Jesus ressuscitou, está vivo. O tempo está chegando, a hora está chegando, Pentecoste está aí, e eu creio que nós vamos estarmos de volta ao propósito de Deus, aquilo que Deus nos chamou, de estarmos congregando como igreja do Senhor, adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor a sua orientação, porque eu creio que Ele está falando com você, está falando comigo, no nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento pedindo ao Senhor e alegrando pela Tua presença,
alegrando pelo teu Espírito Santo que nos revela que o Senhor ainda está presente. Daqui um dia, Senhor, o Senhor vai estar ausentando. Isso aqui, eu creio que essa ausência não vai nos deixar órfãos, não vai nos deixar preocupados, porque o Senhor já determinou esse dia para nós, o dia da presença do teu Espírito, o dia que Pentecoste virá sobre nossa vida, o dia em que nós estaremos reunidos para receber do Senhor essa presença. Eu falo como um discípulo, um apóstolo naquele tempo, que orava, que clamava pela tua presença nesse período de 10 dias. Eu sei, Senhor, que muitos de nós devemos estarmos agora sentindo que estamos ausentes do Senhor. Oh, meu Deus, por que estamos ausentes do Senhor? Porque esse período em que nós estamos dentro de nossa casa nos leva a viver uma ausência de Deus? Não. Senhor, eu creio que nós não estamos sendo ausentes de Deus, não. O Senhor não está ausente de nós, o Senhor está presente. E eu creio, Senhor, que esse período que passará de 10 dias vai ser um período, Senhor, no qual nós vamos ver a tua presença, ver a glória do Senhor. E o que está para acontecer, acontecerá, Senhor. Mas eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós veremos a manifestação do teu poder para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro por esta vida, Senhor. Eu peço que o Senhor venha falar ao seu coração, se revelar a ela, dando a ela entendimento, Senhor, de que o Senhor não está ausente, mas que o Senhor está presente, que o Senhor ainda é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, que nós podemos clamar e poder receber do Senhor a tua resposta. Eu creio, Senhor, que este período vai passar, porque a tua palavra diz que tudo passa. Há um tempo determinado por Deus para tudo, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, um tempo que pode ser agora de tristeza, mas virá o tempo da alegria, um tempo em que nós deixamos de abraçar, mas haverá o período do abraço, do aconchego, daquele sentir, Senhor Deus, a alegria de volta, Senhor, de poder apertar o nosso irmão, a nossa irmã, apertar o teu povo, Senhor, com um carinho muito grande de amor pelo teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que esse tempo vai chegar. Não vai ser longo esse período em que estaremos distantes uns dos outros, mas brevemente estaremos unidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor já determinou isso para a honra e glória do teu santo nome. Aqui eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que o Senhor venha falar mais ao seu coração. Lembre-se, é um período pequeno, mas eu creio que se você a crer, Ele está presente, porque Ele já falou com você, já te revelou a sua vontade. Alegre-se na presença do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.